Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a sua vida, em o nome de Jesus. Estava aqui pensando a respeito dos homens da Bíblia, dos grandes ícones da fé que já passaram pela história dessa humanidade, né? E me lembrei de uma frase que Tiago disse, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Ou seja, o profeta Elias, que com certeza era um dos maiores do Antigo Testamento, era homem igual a mim e igual a você, sujeito às tentações, sujeito às fraquezas dessa vida, sujeito aos desânimos. E quando nós olhamos a vida desses homens, meu querido irmão e minha querida irmã, nós vemos o tamanho das lutas que esses homens enfrentaram. O próprio Elias, depois de um embate terrível contra os profetas de Baal e contra a rainha Jezabel, o rei Acabe, ele entra dentro de uma caverna e ele pede a morte, para o próprio Deus. Davi, no Salmo 42, depois de uma perseguição terrível dos filhos e aquela coisa, a morte da sua criança, ele diz que a lágrima dele servia de mantimento dele de dia e de noite. Ele havia trocado o prato de comida pelo choro. O profeta Jeremias apanhou na face, foi esmurrado, foi jogado dentro do calabouço, sem contar a vida de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi jogado dentro de um poço, foi mandado para a prisão de forma inocente, não devia o pecado, né? E quando nós olhamos essas lutas e quando nós olhamos para a nossa própria luta, a que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós perguntamos: Deus, por quê, não é? Por que tanto levante contra a nossa vida? Por que tanto levante contra a nossa igreja, contra a nossa fé? Por que as pessoas se preocupam, né? Por que as pessoas se ocupam tanto em prejudicar a nossa vida, que muitas vezes temos procurado apenas seguir um caminho de retidão, seguir apenas o caminho que o próprio Deus estabeleceu para nós e para a sua própria igreja? A resposta, meu irmão, ela é mais simples do que você possa imaginar. As lutas, elas vêm tão somente para preparar a nossa vida, para nos ensinar a viver as coisas maiores. Romanos capítulo 5, ele diz: tende por grande alegria, orar e agradecer a Deus pelas provações, porque a provação ela vai produzir a perseverança ela vai produzir esperança, a esperança não traz confusão, porque o Espírito de Deus foi derramado, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago, ele fala justamente isso: tende por grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da nossa fé, ela vai produzir uma coroa de glória para todos nós. Eu vejo a vida de Davi, quando ele se encontra diante daquela situação em que a nação Israel estava diante daquele homem, chamado Golias. Ele chega diante de Saul e ele diz: olha, o teu servo, ele matava o urso, ele matava o leão, e esse incircunciso, ele vai ser um alvo fácil para ser destruído. Por quê? Porque Davi já havia sido preparado, não no campo de batalha, mas Davi já havia sido preparado pelo próprio Deus, através das circunstâncias, através das dificuldades, através dos levantes. Só ele sabia, quando ele estava no campo e o leão se levantava contra as suas ovelhas, o lobo se levantava, o urso se levantava, e ele tomava aquele inimigo na mão e rasgava aquilo como se fosse uma folha de papel. Só Davi sabia o tamanho das lutas que ele passava sozinho
na defesa das suas ovelhas, assim como você sabe, meu irmão, você é o único que sabe o tamanho das lutas que você tem passado, que você tem enfrentado nessa vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que nessa manhã levante a cabeça. Essa luta, ela não é para te matar, mas essa luta é para te deixar mais forte. Essa luta, ela não vai derrubar. Essa luta simplesmente, ela é um vento contrário. Aquele vento, sabe, que faz o avião decolar. Essa luta vai fazer com que você cresça na presença de Deus. Ela vai fazer com que você cresça na presença dos homens, e o nome de Jesus vai ser glorificado através dela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.